Fala galera, beleza? Shark aqui trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série Nerd ao Cubo, no Aldemods 10. Galera, nesse episódio aqui, eu vou pedir desculpa pela minha voz, tá? Eu peguei uma gripe agora e acabou deixando minha garganta muito ruim, então falar aqui tá bem difícil, tá realmente forçando a minha garganta. Então me perdoa se ela ficar estranha aí no vídeo, mas é por causa disso aí, mas eu não queria deixar de postar vídeo aqui pra vocês, tá? Vamos começar então nesse episódio. Vamos começar aqui nesse episódio então, já coletando, né, todos os recursos que a gente conseguiu fazer nas nossas lives. Pra quem não sabe, eu faço live aqui no servidor de vez em quando, tá? Justamente pra eu deixar preparado as gravações dos próximos vídeos. E por conta dos avanços, né, que eu vou fazendo nas lives, nada que seja muito importante de ser colocado num vídeo, mas eu sempre explico aqui o que eu fiz. Eu vou acumulando essas conquistas aqui do Aldemods, né? Então vamos clicar aqui pra pegar tudo. Beleza. Aí, ó, ainda sobrou coisa, então vamos ver aqui. Ó, no Mystical Agriculture, o que eu tenho aqui pra pegar? Vamos ver. Galera, então descartando o que tava no meu inventário, foi tudo isso aqui que eu ganhei, tá? A gente ganhou 2 sementes, uma Fire Ingot Seeds, Enderman Seeds, isso aqui é muito bom. Entro Crystal, isso aqui também é muito bom, eu já vou falar pra vocês. Machine Frame, processador, tá? Olha, todo o resto aqui a gente já tem, né? Todo o resto aqui a gente já tem, já produz bastante. Nada que vai ser muito importante pra gente assim. Mas tirando as sementes e o Entro Crystal, né? Foi as melhores coisas que a gente recebeu. O Entro Crystal nem é pra tanto, tá? Mas eu já vou explicar pra vocês o que é e como que eu tô fazendo eles agora, tá? Vamos colocar... acho que vocês chegaram a perceber, né? Que aqui agora tá mais vazio. O nosso sisteminha aqui, com todos os nossos baús aqui, já saiu daqui. A tocha que tinha aqui embaixo, que deixava parar de spawnar monstro, também já saiu daqui, né? Nossa mob trap e os itens de... inclusive, os itens que ficavam aqui, né? Que vinham da plantação também já saíram daqui. Mas os itens da mob trap ainda estão aqui, tá? O que acontece? Eu dei uma melhorada aqui em live, no nosso terreno aqui na nossa frente, aquele terreno que eu vinha trabalhando com vocês. E, pô, deu uma decorada, deu uma mexida aqui. Então eu trouxe já umas máquinas pra cá. Cheguei a dar uma automatizada nelas. No último vídeo, se você não viu, assiste lá no meu último vídeo do canal. Que eu mostro pra vocês exatamente tintim por tintim do Applied, como é que a gente pode usar ele pra facilitar a nossa vida aqui nesse modpack, né? Realmente ajuda muito, tá? Mas a plantação, ela ainda continua aqui no lugar de sempre, tá? Mas dá pra ver que ela já cresceu bastante também. Eu vou plantar essas 2 sementes aqui. O que acontece? A essência de Enderman, eu não vou me preocupar. Por quê? Porque eu cheguei a fazer já a semente de Enderman no último episódio. Eu, na verdade, não sei se foi no último episódio ou se foi em live. Se não me engano, foi em live, tá? Mas pra quem não vê minhas lives também, é só seguir lá na Twitch também, que eu vou deixar o link na descrição, pra você poder ver as lives que a gente faz aqui no servidor, né? Eu preparando o mundo aqui, organizando. Isso aqui foi tudo feito em live, tá, galera? Porque no episódio passado a gente ainda tava lá. Na verdade, a gente já tava aqui, só que não tinha nenhuma dessa decoração. Isso aqui tava realmente só um deserto mesmo de grama. E uma mob trap, né? Debaixo aqui da grama, aqui, ó, é tudo oco, né? E tava só com um teto, então ficava bem escuro e nascia muito mob. Mas agora eu tenho que botar essa semente aqui em algum lugar. E, pô, eu vou botar... Esse aqui é um metal, então eu vou ter que botar aqui. Vou botar aqui. E eu acho que já vai começar a subir, talvez, não sei. Beleza, dei a decorada aqui na base, você tem uns autocraftings pra poder ajudar a gente. Em live, eu cheguei a fazer umas sementes novas, dei essa decorada aqui toda, essa organizada aqui na base. E agora, o que a gente tem pra fazer? Dá pra ver aqui no meu inventário que eu tenho 2 patterns aqui, ó, que eu cheguei a criar. Porém, eu já lotei todos os meus pattern providers aqui. E não tem mais espaço pra nenhuma receita. E aí, eu tenho 2 opções. Eu posso ou criar uma outra torre dessa, e cada torre dessa aqui usa 8 canais. Então a gente tá usando 8 canais aqui, eu poderia usar mais 8, aí ficaria em 16 no total.
E ainda tem mais 4 canais aqui, que utilizam o mesmo cabo. Então, seria 16 mais 4, 20 canais. E o cabo grosso que a gente fez aqui, em live também, aceita até 32 canais. Eu vou passar aqui no buraquinho secreto para vocês verem. Esse cabo aqui é o cabo Smart Cable, tá? Ele, além de passar 32 canais, que é o cabo mais grosso, ele também é a versão inteligente dele, assim, a versão útil, né? Que informa pra gente quantos canais ele tá sendo utilizado. Porque se você usa esse cabinho aqui normal, você tem que ficar contando na sua cabeça quantos canais está usando. Então aqui é fácil, porque ele é pequeno, então eu consigo ver, ó, 1, 2, 3, 4 canais. Esse cabo aqui eu sei que ele cabe 8, então eu consigo colocar até 8 máquinas aqui conectadas, né? No caso, tudo certo. Mesma coisa aqui, eu consigo conectar 8. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 e mais uma lá. Então 6 canais. Só que se você coloca o mouse em cima, não aparece nada, entendeu? Não aparece absolutamente nada. Inclusive, você pode usar esse cabo aqui, você pode usar essa ferramenta do Applied, que é como se fosse a engrenagem, a ferramenta, né? A chave de fenda do Applied, né? E aí, clicando no cabo que você quer, você... Na verdade, acho que... É verdade. Clicando no cabo que você quer, ele vai te passar algumas informações sobre o sistema que você está usando. Quantos coprocessadores você tem, quantos computadores você tem, quantos cabos você tem, quantos storage bus você tem e quantos controladores você tem. Mas nada disso aqui realmente informa, né? Inclusive quanto de energia você está usando. Mas nada disso aqui informa a quantidade de canais que esse cabo está usando. Então, para você saber a quantidade de canais que esse cabo está usando, você tem que usar uma versão inteligente dele, né? Que a gente chama de Smart Cable. Ele é um pouquinho mais caro só, tá? Um Smart Cable é só uma Redstone e uma Glowstone junto com o cabo, que já faz um Smart Cable. O problema é que para fazer esse de 32, aí você precisa de 4 Smart Cable junto, né? Que aí fica 4 vezes 8, 32. E eu conectei um cabo pequeno aqui, porque esse cabo passa 8 canais, e aqui a gente tá usando 8 máquinas, então um cabinho desse aqui já dá conta. Não precisa ser um cabo grande. Então, esse cabo aqui nos informa quantos canais tá chegando aqui no final, que é literalmente 12. Né? A gente tem 8 aqui, mais 4 lá, dá 12. Então, vou fechar aqui, eu poderia fazer outra torre dessa aqui, porém, vai gastar espaço, não tão bonito assim também, né, de ficar fazendo, porque eu vou ter que também fazer 8, acho que é 8, né, 8 molecular assemblers aqui, para eles poderem funcionar em conjunto com os patterns. Porém, tem uma opção melhor, tá? O que acontece? Nesse modpack aqui, a gente tem o famoso mod Extended AE e Advanced AE. São duas extensões do Applied que, com elas, elas possibilitam, né, no caso, a gente a fazer umas máquinas muito melhores e mais eficientes, mais rápidas, mais potentes, obviamente mais caras. Porém, uma que faz total diferença é o Extended Pattern Provider. O que acontece? O Pattern Provider normal, né, esse Pattern Provider que a gente está usando, ele tem 9 slots cada um para colocar 9 receitas, tá? E aí, esse Extended Pattern Provider, ele vai me dar muito mais slots. Se não me engano, vai ser 9v5 ou 4, não sei. Mas ele aumenta muito a capacidade do Pattern Provider, tá? E para fazer ele, a gente vai precisar de começar a mexer com esse mod, né? Que é o Extended AE. Porque para fazer o Pattern Provider, a gente precisa fazer nessa máquina aqui, que é o Crystal Assembler. O Crystal Assembler, para fazer ele, a gente vai precisar de uma Extended Machine Frame, que praticamente todas as máquinas desse mod vão usar esse Extended Machine Frame. Processador de ouro, que já está automático. Cabos, que já estão automáticos. A gente também vai precisar do Crafting Terminal e de um Skystone Tank, tá? E aí, o que acontece? O Skystone Tank não está automatizado, porém, não precisa automatizar, porque eu quase nunca vou usar esse aqui. O Crafting Terminal eu preciso automatizar, porque é muito chato de ficar fazendo na mão. E a gente vai usar isso aqui para bastante coisas no futuro. Então, é válido a gente botar um autocrafting disso aqui. Porém, dá para ver que ele tá aqui, né, o Crafting Terminal para fazer, só que eu não tenho espaço para colocar ele. No momento atual, o que eu vou fazer? Eu vou tirar algumas receitas aqui que eu não vou precisar agora. No caso, eu vou tirar essas daqui
Dimensional Chest, que eu não preciso. Vou colocar no lugar as do Crafting Terminal, tá? Porque aí já vai ficar, ó, melhor quando eu clicar aqui para fazer o nosso Crystal Assembler. Ele já aparece como azulzinho, ou seja, o sistema sabe fazer. Ele só não sabe fazer o tanque e o Extended Machine Frame, tá? E aí, então, que começa a gente a mexer realmente com o mod, tá? Porque para fazer esse Extended Machine Frame, a gente vai gastar cobre, ferro, o Quartz Glass, que o sistema sabe fazer. Porém, vai precisar desse Entro Infused Ingot. Esse Entro Infused Ingot é feito com aquele Entro Crystal, que a gente ganhou no início. Você precisa fazer primeiro o pó do Entro Dust, né? Pra fazer o Entro Infused. Pra fazer o pó, você precisa colocar o Crystal numa Crusher, né? Ou num Scriber, que também faz a mesma coisa. E pra fazer o cristal, você tem duas maneiras, tá? Na verdade, tem 3 maneiras agora que eu tô vendo. Mas você consegue fazer pela Reaction Chamber, você vai usar 32 Dusts com 32 Flux Crystal e você vai fazer 64 cristais, ou seja, você vai estar duplicando a Dust. E aí você pode dividir isso aqui, 32 você utiliza, os outros 32 viram para fazer mais um pack, e assim fica um ciclo infinito. A única coisa que gasta é água. Aí você tem que ficar colocando água constantemente. Mas água e nada é a mesma coisa, tá? E a outra coisa que você também tem que estar produzindo constantemente é o Flux Crystal, né? Porque o Flux Crystal você tá perdendo 32 o tempo inteiro. Porém, tem também um método natural de ser feito. No caso, você pode fazer a mesma coisa jogando o pozinho e o Flux Crystal na água. Porém, tem um método natural de ser feito, tá? O Entro Crystal, ele funciona como se fosse um budding de ametista. Igual a gente tem os nossos buddings de certos quartz, né? A gente tem aqui as versões perfeitas dele, né? As versões que nunca vão deixar de gerar. Ou seja, eles para sempre vão continuar gerando, tá vendo? Eles não falham. Só que o problema desse budding é que não existe aquele budding perfeito que nunca falha. Não existe o budding que, com o tempo, deixa de produzir. Então, dá pra ver aqui que a gente tem aqui, ó, o Budding Fully Introised Flux. Ou seja, é o budding mais top que tem, tá? Quando você faz o budding, ele começa a gerar os cristais, né? E tem os diferentes níveis, tem o small, aí vai pro medium, vai pro grande e finalmente vira o que a gente quer pegar. Porém, ele vai perdendo a força, ele vai ficando cada vez pior. Então ele sai desse pra esse aqui mais azulado, depois um ciano, depois um bem fraquinho, e no final ele acaba virando um bloco de certos quartz, tá? Eu vou fazer um aqui pra vocês entenderem como é que funciona, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é um bloco de Flux Block, tá? Então você vai fazer um Flux Block, que é literalmente 4 Flux Crystal na Crafting Table juntos, tá? Não é 9, é só 4 mesmo. E você também vai ter que fazer essa Entro Seed. A Entro Seed é um bloco de areia, 3 Enderpearls, como é que eu falo? Amassadas, né? Mastigadas, não sei, trituradas, no caso. 3 Enderpearl trituradas, 2 Redstones, 2 Glowstones e uma Skystone, tá? A Redstone a gente tá gerando na nossa Mob Trap. A Glowstone a gente também tá gerando na nossa Mob Trap. Ender Dust, a gente tá gerando a Enderpearl na nossa Mob Trap e a gente já automatizou a receita para triturar ela. E a areia, a gente já automatizou a receita de acordo com com o crafting de essência, tá? Do Mystical. Então, eu vou pedir aqui pro sistema fazer tudo que tá faltando. Beleza, e a cada crafting a gente faz 2 Entro Seeds, tá? Beleza, tendo em mão o seu Flux Block e a sua Entro Seed, o que você vai fazer? Vou pegar uns bloquinhos aqui para escorar. Tanto faz. Vai para um lugar aberto e você vai colocar um bloquinho no chão, 2 de espaço, outro bloquinho no chão. O 2 de espaço, galera, é só porque não posso colocar um bloco assim muito perto do outro. Por quê? Como esse bloco aqui vai virar um budding e vai gerar cristal, ele vai estar utilizando essa face aqui, ou seja, esse bloco aqui de ar na frente dele, vai virar um espaço de possível crescimento de cristal. E se esse espaço aqui, esse bloco aqui, estiver compartilhando com outro bloco aqui também, os dois vão estar tentando batalhar pelo mesmo espaço. Então, o primeiro que nascer ganha
E aí esse bloquinho aqui vai ficar com a face limitada, ou seja, ele não vai conseguir gerar nenhum cristal pra gente. Então, o jeito mais eficiente é se você der 2 de espaço, dando 2 de espaço aqui. Agora, esse bloco aqui vai estar ali para gerar cristal e esse aqui também, e aí, show de bola, perfeito. Colocados os 2 bloquinhos, eu vou tirar aqui o escoramento deles, porque ele tem que estar com as 6 faces livres. E eu vou clicar com a Intro Seed neles e eles viram o Budding para gerar o cristal pra gente. E agora é esperar, não tem outra solução, entendeu? Você pode até colocar nesses carinhas o Growth Accelerator, né? Growth... Esse carinha aqui, ó. Você pode até colocar o Growth Accelerator do lado, aqui na lateral desses carinhas aqui, para acelerar, né, o crescimento desses cristais. Mas saibam que, quando vocês colocam um Growth Accelerator na lateral aqui, primeiro que você vai estar impedindo já uma lateral de gerar cristal. Ou seja, aqui não vai nascer mais nada, porque vai ter literalmente um bloco aqui. Tá certo que o bloco vai acelerar o crescimento dos outros cristais, mas você fica limitado. E você pode também chegar a colocar até 5 Growth Accelerator nesse bloco aqui. E aí vai ficar só com uma face aqui em cima, liberada, para poder gerar o cristal. Ela vai gerar bem rápido, porém, é só uma face, né? Então você vai estar gerando só um cristal. E outra coisa, quando você coloca um Growth Accelerator aqui nesse bloco, por algum motivo, ele, beleza, acelera um pouco a criação do cristal, só que acelera muito mais a perda de potencial do bloco, ou seja, ele começa a degradar muito rápido. Então é muito possível que você não gere tanto o mesmo que você geraria se ele gerasse natural assim, entendeu? Ele começa a degradar, né? Aqui, ó, tá vendo? Ele perde a força, né, de gerar o cristal muito rápido, muito rápido. E aí, quando ele perder toda a força, ele acaba virando um bloco de certos quartos e retornando ao seu estado natural, tá? Vou deixar aqui gerando, e aí, quando ele perder a força, eu volto aqui. Mas, para início, né, para começar no mod, não tem escapatória. Você vai ter que fazer esse cristal. E eu já comecei fazendo logo 5 cristais daquele. E fui minerando todos os cristais que eles foram me dando, tá? E acabei utilizando a última versão, a última maneira de estar fazendo eles, que é literalmente com as sementes do Mystical, tá? Eles colocaram, adicionaram a semente de Entro Seed. E para fazer ela é meio caro, tá? Você precisa de 4 blocos 1x. Um bloco 1x são 9 blocos normais. E um bloco normal são 4 Ethel Crystal. Então, a conta que a gente precisa fazer é 4 vezes 4 vezes 9. E isso deu um total de 120 e tantos, alguns cristais, né? A gente precisou de 120 e tantos desses carinhas aqui. Então, o que eu recomendo? Façam logo de cara 10 sementes e 10 blocos de flux. Não é muito caro, somente se você estiver gerando com o Mystical, não é muito caro. E à medida que eles forem gerando, né, os cristais aqui, ó, vocês quebrem com uma picareta de Fortuna 5, tá? Porque a Fortuna, ela afeta aqui a quantidade de cristal que você ganha, tá? Então, ó, aqui tem um cristal só. Eu vou quebrar ele aqui. Agora eu ganhei só um, tá, beleza. Vamos ver esse aqui. Aqui, ó, esse aqui me deu 4. Eu quebrei um cristal e veio 4, tá? E você pode usar a Vein Mine aqui, em que ele vai quebrar só os cristais que já estiverem crescidos na mesma altura. Ou seja, se você quebrar um pequenininho aqui, que é o Small, ele vai quebrar todos os Small. Se você quebra o normal, ele vai quebrar todos os normais. E aí, quebrando esses cristais aqui que foram gerando, eu fui ganhando e eu peguei quantidade suficiente, até um pouco a mais, de cristal que eu precisava para poder fazer a semente, tá? E uma vez que eu tenho a semente, é fácil, porque ela vai ficar gerando essência para mim infinito. Então a gente já tem aqui 2.851 essências de Entro. E, se não me engano, tá crescendo ainda, né? Acho que tá aqui desse lado, isso. Beleza. Eu coloquei bastante upgrade aqui, porque isso aqui é um material que a gente vai usar bastante. Não só isso, como o Flux Essence e a Certus Essence também. A gente vai usar bastante, então eu coloquei bastante upgrades nelas. Então, beleza. Agora a gente já tá gerando o Entro Crystal. Com a essência, com o Entro Crystal, né? A gente consegue fazer a Entro Dust. Com a Entro Dust, a gente consegue fazer
o nosso Entro Infused Ingot, que vai precisar de 32 de cada um desses itens, que é Entro Dust, Ouro e Lápis Azuli. A Lápis Azuli eu não tô gerando com semente. Eu tava gerando só minerando mesmo. E acontece que eu não tenho muito, né? Eu tenho literalmente só um bloquinho de Lápis Azuli. Então, vou utilizar essas aqui para poder fazer uma semente de lápis. E com a semente de lápis, né, que é Imperium, 4 lápis e uma semente normal, a gente já consegue fazer mais lápis azul para quando a gente precisar. Lápis azul eu vou colocar aqui. Beleza, já temos um drawers aqui para nossa lápis azul. Ela provavelmente já tá começando a acumular. Então, lápis, beleza, já estamos gerando lápis. E eu vou ensinar um pouco, e eu vou ensinar o nosso sistema também a fazer mais lápis azul caso precise. Lápis azul é feito com 8 essências e já faz 12 de uma vez. Então, ensinei aqui. Vamos colocar aqui, beleza? E, bom, a gente já tem bastante ouro. Então, se a gente precisar ensinar, a gente tem a essência para gerar. Ótimo, perfeito. A Dust, a gente já tá automática, a Intro Dust. E o Lápis Azul também. A única coisa que falta pra gente é a máquina, né? Que é a Reaction Chamber. A Reaction Chamber, eu já cheguei a fazer ela aqui também. Ela é do próprio Applied, tá? É uma máquina normal, vanilla do Applied. Ela não é muito cara de ser feita, tá? Ela é baratinha também, principalmente se você tiver com a plantação de Flux e de certos quartos, tá? Você vai basicamente fazer um Matter Condenser e um Vibration Chamber, Glowstone, Flux Dust, um balde. O Matter Condenser, né? É ferro, o vidro normal e Flux Dust. E o Vibration Chamber é o Energy Acceptor, uma fornalha, um Flux Crystal, minérios Vanilla. E o Energy Acceptor também é só minérios Vanilla e vidro. Na verdade tem que ser o Quartz Glass, que é só vidro com certos Quartz Dust. Bem tranquilo, tá? Materiais bem tranquilos de serem adquiridos. Então eu já fiz ela aqui e eu, se não me engano, já adicionei... Não adicionei, tá. Então vamos adicionar, vamos fazer a receita aqui, né, do nosso Entro Infused Ingot. Vai gastar água, tá? Em live eu cheguei a colocar também uma pia da vovó aqui no nosso sistema de baús, tá? E conectei a ela um outro Storage Bus, tá? O que acontece? O Storage Bus do Applied, ele lê qualquer inventário que tiver conectado a ele, tá? E no caso da pia, a pia, tecnicamente, né, é um inventário, só que é um inventário que tá lotado de água, né? Ela é como se fosse uma fonte de água infinita. Então, dá pra ver aqui, quando a gente coloca o mouse em cima, que ela tem 2,14 milhões de baldes. Então, é como se fosse a maior quantidade de água possível dentro de qualquer inventário do Minecraft, tá? E o interessante é que quando a gente conecta o Storage Bus na pia da vovó, ele consegue ler esse inventário de água. E toda vez que a gente abre o nosso sistema, ele informa aqui, bem no topo, porque a gente está com o sistema de visualização vendo os itens de maior quantidade para baixo. E o item que a gente tem em maior quantidade é água. Tem literalmente 2 bilhões... Não, mentira, 2.147.483,647 baldes de água. E o interessante é que esses baldes de água nunca vão abaixar, porque aquela pia é infinita. Então, você tira a água, ela repõe. Você tira a água, ela repõe. E continua. Então, água é uma coisa que a gente já tem de acesso infinito aqui no nosso sistema, tá? Não preciso me preocupar. Então, com relação à água na receita, eu não preciso me preocupar. Isso aqui eu já sei, isso aqui eu já sei, isso aqui também já sei. Então, eu já posso fazer a receita. Confiro se tá tudo certinho. Beleza. Vamos colocar aqui na nossa máquina. Tem que lembrar também de habilitar o Auto Export aqui, tá? E aí, quando você habilita, você ainda tem que clicar aqui e habilitar o lado que você quer, tá? Porque ela vai... Primeiramente, ela vai estar assim. Você tem que clicar aqui. Uma vez que você clica aqui, vai surgir esse botão. Você aperta nele e aí ativa o lado que você quer que os itens saiam, tá? E aí, beleza. Agora a sua máquina tá completamente automática. Agora, a gente também já pode ensinar o nosso sistema a fazer o Extended Machine Frame, porque ele já sabe fazer praticamente tudo, né?
Beleza, ensinado aqui. Vamos colocar a receita do Machine Frame aqui. E aí, agora, o que, que a gente pode fazer? Eu posso pedir o meu sistema para fazer um Crystal Assembler. Eu só não tenho o Skystone Tank, né? Mas isso aqui é bem tranquilo de fazer. Beleza, fiz o Skystone Tank. Agora eu vou pedir ele para fazer um desse Crystal Assembler. Ele vai pedir vários craftings. Então, porque eu preciso fazer 2 itens, né? Então vai precisar uma solicitação para fazer o item que tá aqui e uma solicitação para o item que tá aqui, né? Já fez os dois, porque eu já coloquei todos os upgrades de velocidade nas máquinas. Beleza, fizemos nosso Crystal Assembler, tá? Vou colocar ele aqui também. Já vamos quebrar aqui um acesso para energia. Beleza, mesma coisa, né? Eu vou habilitar o Auto Export e vou habilitar aqui em cima, tá? Porque no futuro eu vou colocar um Pattern Provider aqui em cima para poder automatizar as receitas nele, tá? Inclusive, vamos fazer isso agora. Beleza, vou colocar o pattern aqui. Vamos colocar... conectar assim, beleza? E eu vou clicar nesse Block Mode. O que acontece? Essa configuração Block Mode, ele explica aqui um pouquinho, mas é basicamente o seguinte. Quando eu peço para fazer uma receita nessa máquina, ela vai primeiro fazer a receita aqui, e só quando os itens dessa máquina forem liberados, de certo modo, é que o Pattern Provider vai lançar a sequência. Ou seja, se eu pedir para fazer vários itens, né, aqui dentro dessa máquina, tipo, 3 Pattern Providers Extended, né, que são, cada um é feito nessa máquina, em vez de ele mandar os 3 craftings de uma vez, ele vai mandar um. Quando ela terminar o crafting daqui, aí ela manda outro, né? Quando esse aqui esvaziar, ela manda o outro. E assim vai. E isso é bom por quê? Porque algumas vezes essas máquinas, se elas recebem mais de um input ao mesmo tempo, elas travam, tá? E acabam não fazendo a receita que você quer. Porque dá pra ver aqui, quando a gente pede pra fazer o Pattern Provider, ele vai gastar 1, 2, 3, 4, 5 slots, sendo que tem 9 no total. Então, teoricamente, já dá pra colocar mais coisas aqui dentro. E aí, o Pattern Provider vai tentar lançar todos os itens de uma vez, vai colocar lotando esses slots aqui com mais coisas e vai travar a receita, tá? Então, é bom ligar isso para impedir que a máquina pare de funcionar. Mas agora que a gente fez aquela máquina, a gente já colocou o Pattern Provider nela, a gente consegue automatizar o Extended Pattern Provider, tá? E são materiais simples. A única coisa diferente que vocês provavelmente não devem saber fazer é esse processador concurrent. O que é o processador concurrent? É o processador do próprio mod, tá? O mod do Applied, ele tem os 3 processadores, né? Que é o de ouro, diamante e certos quartz. São os processadores principais do mod. E aí, esse mod aqui, ele tem o processador dele, né? Pra fazer as máquinas do próprio mod. E aí, é o processador de concurrent. Eu não sei o que esse nome significa. Eu só sei que ele é feito com o Entro Crystal, né? Que é o recurso básico do mod. E, bom, a gente já tá gerando o Entro Crystal normal. A gente só precisa agora automatizar a produção desse processador aqui, né? Desse processador de concurrent. Bom, ele não é nada diferente dos processadores padrões que a gente já automatizou aqui, né? A diferença, a única coisa que eu tive que fazer, na verdade, é adicionar o inscriber para ele, tá? E aí o que acontece? O inscriber para ele vai precisar dessa press aqui, essa inscriber concurrent press, que é para fazer o molde, né? Fazer o molde do circuito. E para fazer esse molde aqui, eu vou precisar de Eye of Ender, Entro Crystal e um molde de silicone. O molde de silicone a gente já tem, tá? Ele é extra, ele não tá usando o que a gente já tem aqui. Então, eu peguei um molde extra de silicone para fazer. A gente precisa de olho do fim, que a gente já tem automático, e são 3 olhos do fim. E a gente vai precisar também de Entro Crystal, tá? E a gente já tem alguns aqui preparados. Eu não me lembro agora quantos que eu uso. Eu só sei que essa receita é feita também no Crystal Assembler. Então eu vou colocar isso e isso aqui. Ela vai produzir, tá? Ela é bem rápida, tá? No seu modo normal, ela já é bem rápida. Então, não, teoricamente, se você não puder colocar upgrade de aceleração, você não precisa, tá? Mas eu vou colocar porque eu posso. E eu quero deixar tudo o mais rápido possível.
Então já vou pedir para fazer 4 Acceleration Card aqui. Beleza, coloquei 4 Acceleration Card aqui, agora ela tá bem rápida. E a gente fez o molde, né? Então, se a gente colocar aqui Concurrent Press, a gente já vai ter o nosso molde aqui certinho. Vamos colocar o molde aqui, beleza? Agora ele só vai conseguir entrar aqui o Entro Crystal. E aí, beleza. E aí, agora a próxima coisa que a gente vai ter que fazer é pegar aqui o Entro Crystal que a gente tem e setar aqui nos filtros de item como que vai ser a entrada e saída desse novo Scriber aqui, né? Então, a gente vai criar um insert aqui e eu só quero que entre aqui o Entro Crystal, exatamente. Ele tá no certo, né? Exatamente. Isso. Então, beleza. Eu só quero que entre aqui um Entro Crystal, beleza? E aqui vai ser normal, só uma saída. Deixa eu ver, beleza? Aí aqui tem que entrar agora o processador que a gente quer fazer e aqui tem que entrar o processador de Concurrent. Então, se eu colocar aqui nosso Entro Crystal... beleza. Eu esqueci que eu tenho que colocar também energia nele. Então, coloca aqui, energia, beleza. Já fez, ótimo. E agora a gente vai filtrar aqui para entrar o circuito aqui. Beleza. A gente, primeiramente, vai colocar aqui que aqui só pode entrar isso e aqui pode entrar isso, beleza. Então agora a gente vem aqui e coloca esses 3 itens aqui. Ele vai fazer pra gente o nosso processador de Concurrent. E a gente coloca isso aqui também no filtro para poder entrar no nosso baú. E pronto, perfeito. Se não me engano, agora a gente já pode automatizar o processador. Então, se a gente vir aqui e falar, eu quero um processador de Concurrent, a gente vai trocar isso aqui por um Entro Crystal e por um silicone. Beleza, temos o Concurrent Press, temos o Concurrent Processor automatizado já no nosso sistema. E com o Concurrent, e com ele automatizado, a gente já consegue fazer nosso Pattern Provider, tá? Inclusive, já podemos até automatizar essa receita aqui, porque a gente vai utilizar bastante. A gente vai utilizar um Pattern Provider normal, 3 Capacity Card, 3 Crafting Tables, 6 cabinhos e 1 processador. Vai me gerar um Extended Pattern Provider, tá? Vamos colocar essa receita aqui no nosso Crystal Assembler, beleza? E agora, se eu pedir para fazer um Pattern Provider, a gente tem 2. A gente tem o normal e a gente tem o Extended. Eu vou pedir para fazer um Extended, só para mostrar para vocês o quão maravilhoso isso aqui é, tá? Ele não é caro de ser feito. Então, provavelmente os itens já devem ter vindo para cá. Não sei se já terminaram. Ainda não. Deixa eu ver o que tá fazendo. Tá fazendo os processadores de ouro. Ótimo, show. Perfeito, fez. Fizemos aqui o nosso pattern estendido já. E dentro dele cabem 9 vezes 4, ou seja, 36 patterns. É como se um bloquinho desse fosse 4 desses aqui, entendeu? Fosse um andar desse aqui todo. E eu posso colocar uma torre dessa com esses carinhas aqui. Então, é muita coisa, tá? É muita coisa mesmo. Agora eu tenho 2 opções. Eu posso só quebrar esse bloco aqui e colocar esse no lugar e depois colocar todas as receitas. Ou, uma coisa que a gente pode fazer com esse modpack que eles fizeram, que eu achei muito bom, se você pegar qualquer minério, tipo assim, ferro, ouro, cobre, tanto faz. Eu vou usar cobre porque é mais barato. Se você pegar qualquer minério e coloca o Pattern Provider junto na Crafting Table, você vai fazer esse upgrade. Você transforma isso aqui só num upgrade. E o legal desse upgrade é que você pode clicar no Pattern Provider que você quer dar upgrade sem ter que quebrar e sem ter que ficar pegando na mão todas essas receitas, que às vezes pede receita, coloca no sistema, você nunca mais acha. Enfim, só de clicar aqui, né? Você já automaticamente dá o upgrade no bloquinho. E as receitas ficam lá dentro. Inclusive, agora a gente vai ter mais espaço para colocar mais receitas aqui dentro. E isso é uma maravilha, tá? Isso aqui é perfeito, é lindo, divino ver isso aqui. Agora que a gente aumentou a quantidade de patterns que a gente pode salvar, a gente consegue salvar muito mais receita e dar continuidade a esse mod. Porque ele não para só aqui não, tá? Ele tem muita coisa pra fazer ainda e a gente vai poder fazer isso nos próximos episódios. Então, fique ligado que na parte 2 eu vou estar mostrando pra vocês como a gente pode melhorar a nossa fábrica de processador e todo o armazenamento das nossas receitas, tá? Então é isso, vou ficando por aqui. Aquele abraço, valeu, falou e é nóis, cambada.